Irmãos, hoje é um dia especial para a nossa igreja porque nós estamos recebendo 14 pessoas para serem membros aqui. São 14 irmãos que estiveram conosco, frequentando a nossa igreja, alguns por 1 ano e meio, outros por 2 anos, 2 anos e meio, frequentando a nossa classe de novos membros. Nós temos um processo que nós palmilhamos, passamos pelas etapas, as diversas etapas dele, antes de recebermos alguém como membro da nossa igreja. E o membro da nossa igreja, ele sendo parte oficial da nossa igreja, ele tem alguns deveres, tem algumas prerrogativas também, mas para se tornar membro da igreja não é muito fácil, é um pouco demorado. E hoje nós recebemos 8 irmãos que já eram batizados em outras igrejas, e nós recebemos hoje aqui pela via, como nós chamamos, é nosso costume chamar de a via aclamatória, quando a nossa igreja reunida, conhecendo já esses irmãos ao longo já de um bom tempo, decide recebê-los como membros oficiais da igreja. E recebemos esses 8 irmãos aqui hoje, e já são membros da nossa igreja agora, e estamos felizes com a chegada deles. E temos uma outra forma de receber os irmãos aqui na igreja, uma forma deles se tornarem membros, e essa forma é através do batismo. Nós recebemos através do batismo aqueles crentes que ainda não foram batizados. Estes, então, são recebidos como membros pela via batismal, que é o que vai acontecer aqui hoje. Nós temos 6 pessoas, são 5 homens e uma senhora. 5 homens e uma senhora serão recebidos hoje como membros da igreja pela via do batismo, então eu vou batizá-los daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, aqui atrás, tem o nosso batistério, é um tanque batismal, é um batistério. Nós vamos então usar esse espaço. Muitas pessoas nem sabiam que existia esse batistério aqui atrás, mas tem aqui um tanque batismal. Nós vamos então usar ali e batizaremos esses irmãos em cumprimento àquilo que o Senhor ordena. Nós queremos lembrar aos irmãos que o batismo, para os cristãos, não é algo opcional. Não é. Não é algo que o irmão, que o crente, ele decide fazer se ele quiser, e se ele não quiser, ele não faz. Não é assim. Nós aprendemos na palavra de Deus que o batismo é uma ordenança de Jesus. Jesus mandou, Jesus ordenou que os seus discípulos fossem batizados, conforme nós veremos aqui. Na Bíblia nós temos 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Essas 2 ordenanças não são opcionais. Todo crente deve celebrá-las, todo crente deve observá-las, o batismo e a ceia. E esses irmãos, sendo crentes, eles vão então se submeter a esse rito, ao rito batismal, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Mas uma pergunta que surge e que é necessário responder durante um culto como esse, ou na iminência de batizar alguém, é o seguinte: por quê os crentes batizam pessoas? Qual é o significado disso? Qual é ou quais são os objetivos pelos quais a Igreja de Deus batiza pessoas que se convertem ao cristianismo, que creem em Jesus e passam a ser seus discípulos? Qual é o sentido disso? Quais são os objetivos disso? Muitas pessoas têm noções erradas acerca dessa ordenança que vamos ministrar hoje aqui a esses 6 irmãos. Muitas pessoas pensam que o batismo é uma forma da pessoa se salvar da condenação eterna. Há pessoas que pensam assim. Nós chamamos isso de uma doutrina falsa, chamada a doutrina da regeneração batismal. É o nome que é dado a essa doutrina falsa. O que é a doutrina da regeneração batismal? É a crença de que a pessoa só nasce de novo, ela só é salva da condenação eterna se ela for batizada. A palavra de Deus, a Bíblia, ao contrário do que dizem os homens na atualidade, ao contrário do que ensinam aí os falsos mestres e toda a mentalidade secular, a palavra de Deus fala que o homem precisa de salvação eterna. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz expressamente, claramente, que todos pecaram, todos, sem exceção nenhuma.
todos os seres humanos estão debaixo do pecado. E por todos terem pecado, todos estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus para sempre. As pessoas não têm essas noções porque elas são iludidas por palavras inventadas por homens maus. Elas são iludidas por tendências do seu próprio coração, achando que Deus está de bem com todo mundo, mas a palavra de Deus diz que isso não é verdade. A palavra de Deus diz: todos pecaram e estão separados da glória de Deus, todos. A Bíblia diz essas coisas, fala acerca da perdição eterna, fala que a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que rejeitam o seu Filho, que não creem no Filho de Deus, que não são seus discípulos, que não receberam em suas vidas. Fala que a ira de Deus sobre eles permanece, e a ira de Deus é perene, a ira de Deus é eterna, de modo que a palavra de Deus fala sobre a perdição eterna. Não há dúvidas dessa mensagem nas Escrituras. As Escrituras falam disso constantemente, ensinando, gritando o tempo todo que os homens precisam de salvação. E então, por causa disso, por causa dessa mensagem inequívoca, de que o homem precisa de redenção, precisa de salvação, surgem então propostas, dizendo: olha, nós sabemos como alguém pode se salvar. E entre estas, existe aí uma doutrina pseudo-cristã, uma doutrina falsa dizendo que o homem, para ser salvo, ele tem que ser batizado. É uma falsa doutrina. Nós não ensinamos isso. Nós não ensinamos que a pessoa que passa por um ritual como esse, por um símbolo como esse, é então finalmente liberta da sua culpa, liberta do seu pecado e é salva para sempre. Nós não ensinamos isso. Essas pessoas que serão batizadas, elas não serão batizadas para serem salvas, não. Nós cremos que elas já são salvas. Elas serão batizadas com outros objetivos que eu vou elencar daqui a pouco. Mas elas não serão batizadas para obter a salvação. Nós cremos que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé em Jesus. É assim que alguém é salvo. É muito simples. A soteriologia bíblica, a doutrina da salvação na Bíblia, é muito simples. É muito fácil de entender. Ela diz: olha, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É muito simples o ensino bíblico sobre essas coisas. Os apóstolos todos falam acerca disso. O Senhor Jesus Cristo falou acerca disso. Ele disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar todo aquele que crê. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós aprendemos nas Escrituras que a salvação é pela fé em Cristo, a fé somente. Somos justificados, diz o apóstolo Paulo, somos justificados, perdoados, mediante a fé em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, depositamos nele a nossa confiança de vida eterna. Quando isso acontece, isso é personalíssimo, isso é pessoal, isso é individual, isso é subjetivo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. Quando isso acontece, a Bíblia diz que os meus pecados são perdoados. Eu sou justificado e, mais do que isso, eu sou adotado na família de Deus. Eu me torno um filho dele e um herdeiro do seu reino. A Bíblia ensina essas coisas. São verdades maravilhosas. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É aquele que crê e fala: Senhor, eu não tenho como ser salvo. A sua palavra fala sobre a perdição. E eu não sei como me salvar, eu não tenho forças para me salvar. As minhas obras, mesmo as melhores, são fracas. A minha sinceridade, a minha religiosidade, mesmo sendo sincera, é fraca, não tem força para me livrar de tão grande condenação. O melhor de mim, o melhor que há em mim é pouco, não é capaz de me livrar de tão grande condenação. Só o Senhor Jesus Cristo, na sua justiça e santidade, só o Senhor Jesus Cristo que me substituiu, sendo punido pelos meus pecados, só Ele pode me salvar. Socorro! Eu invoco o seu nome, eu creio no Senhor só, salva-me. E a Bíblia diz: quem crê em Jesus a esse ponto de invocar o seu nome, este será salvo.
De modo que nós não cremos na regeneração batismal. Não cremos que alguém é salvo porque é mergulhado nas águas. Não cremos nisso. Nós cremos que a salvação é unicamente pela fé em Jesus. Você que está aqui hoje, desculpe dizer isso a você, mas talvez ninguém mais diga ao longo da sua vida. É uma triste, terrível verdade. Se você não é um discípulo de Jesus, se você não invocou o seu nome e clamou pelo seu perdão, se você não crê nele como seu salvador pessoal, você está perdido, eternamente perdido. É triste dizer isso a você, mas não existe mensagem mais dura e ao mesmo tempo mais clara na Escritura. E no entanto, não existe também uma solução mais evidente na Bíblia do que essa, dizendo: crê no Senhor Jesus, e a sua culpa será removida, e a sua condenação será cancelada, e você será salvo. Creia nele e você será salvo. Creia nele, invoque o seu nome, e ele salvará você. Quem invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Existe também uma outra visão do batismo. É a visão de que o batismo não salva, mas ele de algum modo, ele produz algum bem espiritual para a pessoa. Eu já vi pessoas dizendo que se você for batizado, você melhora a sua vida financeira. Eu gosto disso. Se isso fosse verdade, eu seria batizado toda semana. Ainda mais eu que tenho acesso ao batistério. Todo dia, qualquer aperto financeiro, um mergulhinho resolveria tudo. Bobagens, invenções, tolices. Outros pensam: se eu for batizado, haverá uma purificação espiritual em mim, e eu vou então estar melhor com Deus através dessa lavagem espiritual. São visões supersticiosas, visões que se confundem com ideias místicas, com religiões falsas. Tudo isso é bobagem. Não existem essas coisas. Muito recentemente, nós fomos num grupo para Israel. O Túlio foi nos liderando lá nessa viagem para Israel. E nós fomos num lugar no Rio Jordão onde as pessoas são batizadas. E alguém ali que estava nos guiando disse: olha, vocês precisam promover batismos aqui. Porque as pessoas que se batizam aqui, se elas são solteiras, elas voltam depois para o Brasil e encontram na hora uma namorada. E se elas estão com um carro velho, quando elas chegam no Brasil, elas compram um carro novo. E se tem algum problema, alguma doença, quando chegam ao Brasil, elas resolvem tudo isso também, são curadas. Então o batismo lá no Rio Jordão é mágico, é uma mágica. E essa pessoa estava insistindo: olha, fala com o pastor, vocês não podem perder essa oportunidade de batizar alguém no Rio Jordão. E nós vimos ali várias pessoas no Rio Jordão ali sendo batizadas, desesperadas ali, tentando melhorar de vida. Superstições. Isso é uma blasfêmia contra o próprio Deus, porque é pegar uma instituição santa e transformar essa instituição santa em superstição. E nós vimos várias pessoas ali que eram batizadas e depois ficavam andando pelo rio, e mergulhavam e voltavam, e mergulhavam de novo e voltavam. E aí iam para um cantinho: eu não mergulhei lá ainda naquele pedacinho. Ia lá naquele pedacinho e mergulhava naquele pedacinho e voltava, para lavar bem, para o carro ser bom mesmo, para a noiva ser bonita mesmo. Então ficavam lá um longo tempo caminhando e mergulhando, e davam as mãos e mergulhavam juntos, e voltava e mergulhava de novo. Depois do batismo, vários autobatismos, para garantir todas as bênçãos materiais e espirituais que alguém poderia imaginar, já que estava sendo batizado no Rio Jordão. Queridos, isso é feitiçaria. Isso é a mentalidade de um feiticeiro, acreditar nisso. E o cristianismo foi maculado por essas mentiras. E nós temos isso no meio evangélico, infelizmente. O meio evangélico é uma máquina, infelizmente uma máquina de produção de lorotas. Uma máquina de produção de lorotas. No final nós descobrimos por que havia tanta insistência. Por que havia tanta insistência para batizarmos? Porque o guia ganha uma comissão. Porque para batizar lá você tem que pagar uma taxinha.
Então, se você pagar uma taxinha, você aluga a roupa, você aluga o chinelinho e você aluga o lugar para se trocar. E o guia ganha uma taxinha, uma comissãozinha dessa taxa, e nós descobrimos então que toda essa superstição tem um outro objetivo também: tirar dinheiro das pessoas. Muito triste ver isso, esse engano, essas mentiras todas. Para que então serve o batismo? Por que essas pessoas serão batizadas? Bem, a palavra de Deus mostra alguns objetivos. Eu quero mostrar rapidinho para vocês alguns objetivos. Em primeiro lugar, o batismo é uma profissão pública de fé. O batismo é uma profissão pública de fé. Veja o que diz 1 de Pedro 3,21. Abra sua Bíblia bem depressa. 1 de Pedro 3,21. E veja o que diz 1 de Pedro 3,21. Diz assim: diz o seguinte, 1 de Pedro 3,21, falando sobre as pessoas dos tempos de Noé, que foram salvos através da água, e diz no versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação. É aqui que Pedro insere um dos objetivos do batismo. Ele é a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a rigor, esse é um texto controvertido, esse é um texto que traz diversos elementos que devem ser explicados, mas eu quero me concentrar com os irmãos nessa expressão. O batismo é a indagação de uma boa consciência para com Deus. Como entender essa expressão? Existem diversas concepções acerca disso, mas uma concepção, um entendimento bastante interessante é que durante o rito batismal naqueles dias, a pessoa que era batizada, ela era indagada. Era feito um questionamento, em que ela então, diante de todos, no momento do batismo, ela professava o que havia em sua consciência diante de Deus. O batismo tinha esse objetivo também. Um dos objetivos dele, há outros que eu vou compartilhar com vocês, mas um dos objetivos do batismo, indagar a pessoa publicamente, a fim de descobrir e a fim de que ela possa expressar diante de todos o que a sua consciência guarda, o que a sua consciência abriga no que diz respeito às coisas de Deus. Então, por causa disso, quando eu for batizar esses 6 irmãos que estarão aqui daqui a pouco, eu vou indagá-los. Eu vou fazer perguntas a eles, os irmãos verão isso. E o fato de eu fazer essas perguntas não é um mero costume da nossa igreja. O fato de eu fazer essas perguntas, são perguntas simples, eu vou fazer essas perguntas, por quê? Porque o batismo deve ser também isso. A indagação do que há na consciência dessas pessoas, no que diz respeito às coisas de Deus. Então eu vou perguntar para essas pessoas, você é um crente? E a pessoa responderá diante dos irmãos, publicamente. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? E ela responderá diante de todos aqui. Você tem alguma esperança de salvação em algum outro? E ela responderá diante de todos vocês. Ela será indagada. E dessa forma então, ao realizar essa cerimônia, ao realizar esse rito, os irmãos então terão oportunidade de ouvir, de aprender o que há na consciência dessas pessoas que serão batizadas. Esse é um dos objetivos do batismo. Existe um outro objetivo do batismo que está em Mateus 28, 19. Veja o que diz esse texto, bem depressa. Mateus 28, 19. E esse é um dos objetivos primordiais do batismo, Mateus 28, 19. Veja o que diz o texto, é um versículo muito conhecido, todos os crentes conhecem esse texto. O texto diz assim, Mateus 28, 19. Diz assim, ide, portanto, fazei discípulos. Notem essa expressão, fazei discípulos de todas as nações. E agora, na sequência, ele vai ensinar, ele vai mostrar como fazer discípulos.
Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. No versículo 19 ele vai falar uma forma, e no versículo 20 ele vai dizer outra forma. A primeira forma: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra forma, além dessa: e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. São as duas formas de fazer discípulos. Primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda forma, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. São as duas maneiras de fazer discípulos. Então, quando alguém é batizado, essa pessoa está dizendo: olha, eu quero dizer a todos vocês que eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo dele. Eu estou me identificando com um grupo de pessoas. Há um grupo de pessoas aqui neste lugar. Neste lugar há uma igreja, um grupo de discípulos de Jesus. E eu quero dizer a vocês que eu sou um deles. Eu me identifico com esse grupo. Eu estou sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando com isso que Jesus é o meu mestre, eu sou o discípulo dele. A outra forma como eu sou o discípulo dele é que eu estou aprendendo as coisas que ele ensinou. Eu estou sendo ensinado acerca das coisas que ele ensinou. É uma forma de ser discípulo também, abrir o coração para o ensino das coisas dele. Mas a primeira coisa é ser batizado. Sendo batizado, eu digo: eu sou um discípulo. Abrindo o coração para aprender, eu estou dizendo: essa é a segunda forma como eu mostro que sou discípulo. Então esses irmãos têm estado aqui conosco, têm aprendido várias coisas, mas ainda não foram batizados. Eles querem ser discípulos no sentido completo. Eles estão dizendo: eu quero ser um discípulo no sentido pleno. Eu não quero só aprender, eu não quero somente ser ensinado, eu também quero ser batizado, porque sendo batizado e sendo ensinado, eu serei um discípulo completo, nos termos que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. E é nesse aspecto que eu quero dizer aos irmãos que estão aqui, que já são crentes, que ainda não foram batizados, que você tem que fazer isso. Não é opcional. Se você é um crente e quer realmente expressar a realidade de que você é um discípulo de Jesus e ainda não foi batizado, não basta você só aprender dele. Você tem que ser batizado. A palavra de Deus mostra isso. O discípulo é batizado e é ensinado. Há um terceiro objetivo do batismo. Veja o que diz 1 Coríntios 6,11. 1 Coríntios 6,11. Um terceiro objetivo do batismo. E isso é muito importante. 1 Coríntios 6,11. Veja aí na sua Bíblia. É interessante aprender que em Atos 22... o apóstolo Paulo, ao ser batizado, Ananias disse a ele o seguinte: seja batizado e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Uma das grandes realidades que acontecem com o crente, aquele que invocou o nome de Jesus sendo salvo, é que essa pessoa foi lavada. É uma figura de linguagem isso. Ela foi lavada dos seus pecados. Na Bíblia, o pecado é imundícia. Na Bíblia, o pecado é sujeira, é mancha, é impureza. A Bíblia usa essa linguagem para se referir ao pecado. Quando a Bíblia fala todos são pecadores, a Bíblia está dizendo todos são sujos. É terrível isso. Quando a Bíblia diz que todos são pecadores, isso significa que todos são impuros diante de Deus. Ele é santo, ele é puro, mas todos são impuros, são sujos diante dele. Então, quando nós cremos em Cristo, como nós aprendemos em Atos 22, quando nós invocamos o nome do Senhor, ele nos lava. É uma figura de linguagem isso.
Ele nos lava removendo a sujeira, a culpa do nosso pecado. Ele nos purifica do pecado e nos insere na sua casa, nos lava e nos recebe em seus aposentos, em sua casa, em seus palácios. Nos tornamos herdeiros dele e participantes da sua presença, da sua comunhão. Ele faz isso conosco. Então, o batismo tem por propósito apontar para essa verdade também. Veja o que diz 1 Coríntios 6:11, fala assim: tais fostes alguns de vós. O que fomos alguns de nós? Para você saber o que nós fomos, você tem que ler o versículo 9 e o versículo 10. Vejam que nós éramos. Muitos aqui, crentes hoje, eram essas coisas. É uma lista terrível. É uma lista assustadora, é uma lista feia. O texto diz: não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele diz: nem impuros, nós éramos impuros. Nem idólatras, nós éramos idólatras, adorávamos ídolos. Nem adúlteros, muitos aqui eram adúlteros. Nem efeminados, nem sodomitas, muitos aqui praticavam essas coisas. Imoralidades as mais diversas. Eram efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Muitos aqui eram essas coisas. Muitos aqui viviam desse jeito. Nós não somos tolos. Nós sabemos da condição assustadora que estava sobre nós, sabemos disso. Todos esses pecados, há irmãos aqui que viveram eles, que vivenciaram essas coisas, que caminharam por esses caminhos assustadores, horríveis, repugnantes. Nós sabemos disso, nós conhecemos suas histórias, eles se envergonham do seu passado. Mas veja o que aconteceu. O texto diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando vocês creram em Jesus, Ele lavou vocês. E toda essa imundícia foi removida de suas vidas. Quando alguém é batizado, há um simbolismo nisso. Ele está dizendo: eu era sujo, eu era culpado e havia em mim a imundícia dessa culpa. Mas eu criei em Cristo e invoquei o seu nome. E vejam o que aconteceu comigo. Eu fui lavado. Vocês estão vendo esse banho que estou tomando agora? Esse é um banho simbólico, eles estarão dizendo. É um banho simbólico. Eu não estou sendo lavado agora, eu já fui lavado quando criei em Cristo. E o que estou fazendo agora aqui é mostrar de modo simbólico o que aconteceu comigo. Eu era imundo. Eu me encaixava nessas coisas que foram descritas aqui. Eu era praticante de coisas como essa ou até piores. Mas o Senhor me lavou e eu estou passando por esse momento agora para dizer a vocês simbolicamente, de modo dramático, dramatizando aqui agora diante de vocês o que aconteceu comigo. Eu fui lavado. E por último, o batismo se relaciona com a mensagem do texto que nós lemos em Romanos 6. Vejam o que diz Romanos 6. Romanos 6 fala de uma realidade que aconteceu com todos os crentes. É uma realidade muito bonita. Ela começa meio feia, mas depois fica muito linda. E vejam o que é. O texto diz assim, Romanos 6 fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Claro que a resposta é não. Ele responde enfaticamente no versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E depois de dizer isso, o apóstolo Paulo, ele enuncia nos versículos 3 e 4 algo maravilhoso que aconteceu conosco. Algo maravilhoso que aconteceu com todos os crentes. Ele diz: porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? E o que significa isso? Como nós fomos batizados na sua morte?
Qual é o sentido dessas coisas? Ele prossegue e diz o seguinte, e explica da seguinte forma: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele está explicando o seguinte aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós todos morremos. Nós, os crentes, todos morremos. Um dia nós morremos. Nós morremos e fomos sepultados. Eu, Marcos Granconato, houve um dia em que eu morri. Um dia em que eu morri, eu fui sepultado. No dia em que eu conheci a salvação que há em Cristo e depositei nele a minha fé como meu único e suficiente Salvador, o texto aqui ensina que nesse dia eu morri e fui sepultado. Isso aconteceu naquele dia. O Marcos Granconato morreu. O Marcos Granconato foi sepultado. As pessoas que o conheceram agora não conhecem mais aquele homem. Aquele homem não existe mais. Aquele homem que elas conheceram antes da fé desapareceu. Morreu e foi sepultado. Nunca mais o viram. Nunca mais conseguiram falar com ele. Nunca mais conseguiram conversar com ele. Nunca mais conseguiram se encontrar com ele. Porque aquele Marcos Granconato, que existia antes da fé, morreu e foi sepultado. Mas o versículo 4 diz que depois de morrer e ser sepultado, o Marcos Granconato ressuscitou para uma vida nova. O Marcos velho morreu e ressuscitou um novo Marcos, que é diferente agora, que tem uma vida diferente, que tem novidade de vida. Os que conheceram o Marcos velho, que morreu, não reconhecem mais. Olham para o Marcos ressurreto e dizem: ele está diferente, não é mais a mesma pessoa. Será que ele enlouqueceu? Será que ficou fanático? Será que fizeram uma lavagem cerebral nele? O que aconteceu com esse homem? Não é mais o mesmo, é outra pessoa. Não é nada disso. Não ficou louco nem fanático. Louco talvez um pouquinho, não sei. Mas o que a Bíblia diz é que aquele homem morreu, foi sepultado e ressuscitou, sendo outra pessoa, uma nova criatura. O que o batismo significa? O batismo simboliza isso. O batismo, de modo dramatizado, mostra essa realidade. Aquelas pessoas estarão diante de nós e estarão dizendo o seguinte para nós. Essas 6 pessoas dirão para nós o seguinte: vejam o que aconteceu comigo. Eu estava vivo, vivendo para o pecado, vivendo longe de Deus, mas eu conheci Jesus, eu morri e eu fui sepultado. E eu vou sepultar essas pessoas de modo dramatizado. Eu vou sepultá-las na água de modo dramatizado. Eu estarei juntamente com elas contando a história delas para vocês. Eu estarei contando a história da morte delas. Estarei junto com elas contando a história da morte e do sepultamento delas. No momento em que eu tomá-las aqui e afundá-las na água, elas estarão dizendo: vejam o que aconteceu comigo, eu morri e fui sepultado. Estarão dizendo isso para nós. Mas notem, o pastor não vai deixá-las lá no fundo. Vai? Posso fazer isso? Não. O pastor não vai deixá-las lá no fundo. A história continua. A dramatização continua. A mensagem continua. A mensagem não termina aí. Eu vou mantê-las ali embaixo? Não. A história, o testemunho continua, a história continua. Eles estarão dizendo: eu morri e fui sepultado, mas eu ressuscitei
para uma vida nova. Isso não acontece agora. Isso não estará acontecendo na hora do batismo. Eles estarão dizendo que já aconteceu lá atrás, no dia em que eles creram. Alguns que estarão sendo batizados aqui creram em Cristo quando eram crianças, com 7 anos de idade, 12 anos de idade. Outros creram em Cristo quando há 5 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Estarão dizendo: naquele dia isso ocorreu comigo. Eu morri, fui sepultado e ressuscitei para uma vida nova com Cristo. Essa é a minha história. Eu agora sou um discípulo de Jesus, lavado, vivificado, ressurreto, vivendo para Ele. Foi o fato mais marcante e importante de toda a minha existência. E embutido nesses testemunhos, encaixado sutilmente nesses testemunhos, há uma pergunta. E a pergunta é: e você? E você? Você já morreu e ressuscitou? Você já foi lavado? Você é um discípulo de Jesus? E ninguém pode sair daqui nesta noite sem responder essa pergunta. Essa é também a minha história? E se a resposta for não é, então hoje, antes da última nota do pós-lúdio aqui ao piano, diga ao Senhor: Senhor, eu também quero morrer e ser sepultado. Eu também quero ressuscitar para uma vida nova. Eu também quero ser um discípulo de Jesus. Eu também quero ser lavado e perdoado. Diga isso ao Senhor. Ele ouvirá e fará de você uma nova criatura.